Fala galera, bem-vindos mais um dia, mais um Flores Padelcast. Hoje a gente vai falar sobre minha primeira aula como treinador. E agora? Como é que é essa situação? Como faz antes, como faz depois, como faz durante? E vamos conversar um pouco sobre isso. E trouxemos um convidado especial, Daniel Borim. Para quem não conhece, o Borim participou do projeto piloto da Flores Padel Coach, o FP Coach, onde a gente fez um treinamento com ele e com mais dois treinadores de pádel que acabaram se tornando, um deles acabou, o Daniel Borim e o Fernando Lopes, se tornaram treinadores de pádel, faixa laranja, e hoje o Daniel Borim dá aula no Arena BC, em Camboriú, começou esse ano, e a gente trouxe ele porque ele está com essa experiência fresquinha na cabeça e no braço e nas pernas e no dia a dia, então vai ser interessante essa conversa. Os guris vão passar um pouquinho mais de trabalho, porque faz um bom tempo que foi as suas primeiras aulas como treinadores, mas eu avisei antes e para ver se eles lembravam de como foi para eles também. Então, começando, acredito que eu vou começar pelo Borim, para saber como está sendo esse início aí. Já vou te botar na fogueira, na saída, porque tá na tua cabeça aí, tá no teu dia a dia, nessas últimas semanas. Conta pra gente quando começou efetivamente a aula oficial como treinador e como foi esse primeiro dia aí, como é que foi? Boa noite, rapaziada. Então, começamos faz 3 semanas, dia 3 de maio, né? E já no dia 3 de maio eu tive minha primeira aula. Depois de todo o treinamento, né? Tudo que a gente busca aprender, tudo que a gente busca absorver, então a gente quer colocar tudo em quadra. Então, a minha primeira experiência, fora as aulas testes, fora tudo que a gente passou no treinamento, me deixaram um pouco mais tranquilo, mas mesmo assim tive o nervosismo de como montar a aula, como conversar com o aluno, o que passar, como passar nessa primeira interação com ele. Então, e foi um aluno de 16 anos, foi uma aula só ele. Então, apesar do nervosismo no começo da aula, de querer soltar devagarinho, aquecimento e tudo mais que a gente aprendeu, foi fluindo aos poucos, e aí a gente fui me soltando com ele, fui conhecendo mais também o aluno, mas confesso que estava ansioso, né? Estava bem nervoso, queria começar logo, e cara, é uma sensação inexplicável, assim, depois que acabou, que eu senti, consegui fazer o que eu queria, o que eu tinha planejado, foi satisfatório para mim, senti que ele saiu feliz, então passou todo aquele nervosismo e só ficaram as coisas boas, e agora cada vez mais tranquilo dentro da quadra. Massa, massa. Agora passando a bola para os mais velhinhos aí, vamos começar com o mais velhinho então. Ô tiozão, eu sei que tu começou, acho que eu não lembro, no último podcast que a gente fez, tu falou que tu passou pelo tênis e também pelo pádel, mas acredito que tu sofreu um pouco disso também. Como é que foi? O que tu acha que a galera que está vindo vai passar aí nessa primeira fase, primeiro impacto, e para ter cuidado e para já vir preparado? O que tu acha? Desculpa, a primeira fase do quê? De treinar, a primeira aula como treinador, o que o cara vai sentir, esse primeiro contato com o aluno, certo. Esse nervosismo de vou explicar para alguém, vou ensinar minha primeira vez. Sim. Eu, assim, é uma opinião pelo que eu passei, e agora também ouvindo o Borim, e já tive a oportunidade de ouvir algumas outras poucas pessoas contando sobre isso, sobre a primeira aula, mas falando até em relação ao Borim. O medo da primeira aula nunca vai sumir, né? Eu acho que é a mesma coisa que quando a gente é criança, o primeiro dia que tu vai na escola,
a tua própria profissão, depois que tu te forma o teu primeiro dia, sei lá, tu é engenheiro, tu vai ter o teu primeiro dia de trabalho, sei lá, montar um projeto, alguma coisa assim. Tudo que a gente vai fazer pela primeira vez, por mais que a gente esteja formado, preparado, vai dar aquele frio na barriga, né? Mas o que me chama muita atenção, até antes de eu contar a minha parte da história, assim, como foi comigo, mas eu estou muito feliz de saber isso, do Borim ter, mesmo com um pouco de medo, um frio na barriga, mas ele sabia o que era para fazer, ele conseguiu realizar, ele conseguiu analisar, porque ele percebeu, ele ficou atento à percepção também do aluno, e ele fez um começo, meio e fim muito bem feito de uma aula, né, que poderia ter sido muito difícil. Então, isso mostra que ele estava extremamente preparado, né, para aquele momento. Então, eu acho que competir também é assim. Quando a gente joga, às vezes eu sou o mais velho, né? A gente vai jogar uma final. É mentira quem diz que não tem um frio na barriga de jogar a final. Eu joguei o APT lá, agora joguei a final, dá um friozinho na barriga. Mas o quê? Estou preparado, sei o que eu vou fazer e vou dar o meu melhor, e ali a gente acha as soluções, né, que precisa. Então, eu acho que isso daí, levando para a aula, eu acho que também acontece. Então, eu estou muito feliz de ouvir essa parte do Borim, dele ter visto, superou a questão do medo, e eu vejo que muito dessa superação é porque ele estava realmente preparado para isso. E não querendo dizer da parte da Florespada, eu estou querendo dizer da parte profissional do Borim especificamente, porque ele veio para a Florespada e ele aproveitou 100% do que a gente ofereceu para ele, então é mérito total do Borim ter alcançado isso. Um dos reflexos, inclusive, é o aumento dos alunos aí, né, Borim? Cada dia sobe 2, 3 aluninhos aí que eu estou ligado. Então, isso é mérito, né? Isso é do trabalho que vem feito. E na minha época foi muito diferente, porque tinha pouquíssimos professores. Eu comecei, a minha primeira aula eu dei com 14 anos, né? Para tu ter uma noção, não tinha professor, não tinha nada em volta. A internet não tinha conteúdo, eu já tinha feito clínicas, já tinha treinado muito, né? Ali eu já tinha uma bagagem de tênis com pádel de mais ou menos 10 anos, mas eu tinha daí bagagem só de pádel de 4 anos, mas uma bagagem bem intensa, né? Eu sempre treinei bastante, todos os dias, e essa vida que vocês já sabem aí. Então, eu só peguei aquilo que eu sabia jogar e tentei ensinar, só que sem embasamento nenhum. Então, o meu nervosismo foi alto, apesar de ser um lugar que eu já estava à vontade, que é dentro de uma quadra de pádel, e a outra é que a minha aula hoje, se eu tivesse dado a minha aula do lado da do Borim, eu estaria passando uma vergonha danada, porque ele teria dado uma incrível aula e eu teria dado uma porcaria de aula. Eu não sabia nada, eu não sabia fazer um aquecimento, eu não sabia fazer uma sequência lógica de exercícios, eu não sabia fazer nada disso, nem existia essa informação assim disponível, né? Então, o que hoje já existe, né? Então, até a única coisa que me ajudou a seguir é porque, como eu tinha muita afinidade com a raquete, com a bolinha, e eu já tinha treinado muito, eu fui me auto-aprimorando, mas eu tinha muito domínio da bola, essas coisas foram me ajudando. Mas, realmente, eu era um professor que, por exemplo, hoje eu não estaria no mercado se eu fosse aquele professor, né? Mas, né, se eu tivesse, eu estaria só porque realmente não tivesse outra opção de professor mesmo, porque eu era realmente muito ruim no que eu estava fazendo ali, né? Não tem nem o que discutir aqui sobre isso, né? Então, essa é uma das coisas que a gente tem hoje de vantagem, que é a informação na internet, que naquela época tinha internet, eu não sou tão velho assim, mas tinha pouca informação lá para a gente se embasar, para a gente estudar, e o outro lado também é a gente se preparar, né?
Uma coisa é tu pegar uma informação, outra coisa é tu treinar aquilo e às vezes receber um feedback até do que está sendo feito para tu ir crescendo. Então, eu mesmo que me ensinava e eu mesmo que me dava feedback, né? Eu pegava um pouquinho dos alunos ali e assim eu fui seguindo. Daí, depois que o tempo passou, eu fui atrás de cursos e tudo mais, quando começou a aparecer com mais frequência. Vamos por idade então, né? E aí, Cunha? Vai, como é que foi para ti? Deu esse nervosismo aí também? Como é que foi? Acho que compartilho do pensamento igual o Stefano. Eu acho que até esse nervosismo é bom, é positivo, né? Quer dizer que a gente se interessa, que a gente quer fazer as coisas bem. Acho que a partir do momento que a gente não tem esse nervosismo, seja no nosso caso na competição ou nas aulas, não digo que a gente já não tem o mesmo interesse, mas eu não sei, eu vejo uma coisa positiva. Eu vejo que eu estou interessado, que eu busquei informação, que eu quero dar o melhor para o meu aluno e eu quero ter um feedback bom, eu quero que ele volte. Então, acho que tudo isso, vendo uma perspectiva boa, é positivo, né? Só claro, naquele momento de começar as aulas, é um frio na barriga que muitas vezes, claro, faz a gente se bloquear ou faz a gente dar uma informação, muita informação talvez, né? Até o Borim comentou que a gente quer passar tudo que a gente aprendeu, né, nos cursos e tudo mais, mas muitas vezes a gente tem que ter a tranquilidade, né, naquele momento, entender, respeitar o processo, respeitar os tempos de aprendizado do aluno. Claro que a gente sabe, fez o curso, tá com muita informação na cabeça, mas o aluno vai ter os seus tempos de aprendizado dele, do planejamento que foi feito das aulas, respeitar isso, por muito que a gente saiba, talvez até viu algum erro do aluno naquele momento, de outro golpe, estava fazendo uma batida de direita, ele bateu uma de esquerda, tu viu? Se tu metralhar de informação no começo, muitas vezes vai até ser frustrante para o aluno, porque ele não vai ter a capacidade de entendimento que tem o professor. Então, acho que tudo isso também vai da preparação desse professor, né? Até anotei algumas coisas aqui, enquanto eu estava escutando os companheiros, a gente realmente não dá para esquecer que, por mais que seja o nosso trabalho, a gente está tratando com pessoas, né? Então, as pessoas têm, cada um tem o seu objetivo, né? Como a gente já falou em outras aulas, parte técnica, tudo mais, e mais recreativa, ou o que for. Então, a gente tem que conseguir, sobretudo na primeira aula, focando na primeira aula, eu acho que, ao menos é o que eu tento fazer nas minhas, é que realmente quebrar esse gelo e mostrar interesse, que os alunos vejam que as aulas são específicas e pessoais, né? Que eu vou dar aula para o Matheus e ele vai ver que eu me interessei em saber qual é a trajetória dele, quanto tempo faz que ele joga, se ele jogou alguns esportes de raquete antes, se ele joga na direita ou na esquerda, se é canhoto ou se é destro. Então, tem várias perguntas que podem ser feitas no começo de uma aula, ou até anterior, né? Um WhatsApp, uma ligação, alguma coisa assim, para que esse aluno já vá ganhando um pouco de confiança, vá ganhando a tua credibilidade e vai ter uma aproximação entre o professor e o aluno. Eu acho que todo mundo sabe, o professor, e sobretudo o aluno, né? Porque o professor vai montar as aulas específicas. O aluno vai ver que não são as mesmas aulas para todo mundo. E cada aluno tem a sua necessidade. E o professor tem que ter a capacidade de identificar qual é a necessidade de cada aluno, para poder montar a aula específica e personalizada. E saber como transmitir, né? Se é mais visual, se é mais verbal. Acho que cada aluno tem a sua maneira de receber melhor informação. E realmente respeitar o planejamento. Foi feito planejamento de quais golpes ensinar, de que maneira, passar por isso aí, respeitar o planejamento. Transmitir confiança, quebrar o gelo, ver que o aluno veja que tem interesse por ele e que fez uma aula específica. Acho que mais ou menos é isso. E realmente, saber que é normal esse friozinho na barriga e aceitar de forma positiva. Taca-lhe pau no carrinho. Isso aí, sem erro. E aí, Johnny? Tá quietinho aí? Manda bala. E tu, como foi? Chegou a minha Bem vez? novinho. Eu comecei dando aula com 17 anos, né? Que eu já jogava ali, comecei a jogar profissional. E nisso eu já embarquei no caminho das aulas, mas basicamente foi a mesma coisa que os guris falaram ali. Eu não tive nenhuma preparação, nenhum estudo, não me preparei assim para, é um trabalho hoje, né?
é um trabalho, né? E eu levava mais, era como fosse um hobby, eu gostava de jogar pádel. Para mim, como também não tinha essa preocupação com os clubes, com os professores, não tinha muito isso, pelo menos quando eu tinha 17 anos, eu simplesmente conheci o dono do clube, ele achou legal dar umas aulas, inclusive também conhecia umas pessoas que moravam num condomínio onde tinha uma quadra de pádel que era de tijolo ainda, né? E aí, cara, vem dar umas aulas para mim. Daí eu fui lá, mas mais porque conhecia o pessoal e dava umas aulas, mas exatamente como o Steph falou, como eu tentava passar o que eu achava a partir do meu jogo, né? E hoje em dia é totalmente diferente isso, né? Não caberia. Perto do Borim, assim, também seria uma coisa ridícula. Mas eu acho que a parte positiva também, uma das coisas muito boas que eu sou muito grato por ter começado assim, eu botei a cara a tapa. Entendeu? Entrei, fui lá, fui errando, fui aprendendo, fui pegando o feedback dos alunos e o mesmo feedback meu também, né? A partir dos outros professores que eu fui vendo, analisando como eles davam uma aula, passando por outros professores, eles me ensinando coisas novas, eu tentava filtrar isso e dizia, pô, isso aqui vai ser bom, isso aqui talvez não vai ser tão bom para um aluno. Então, eu fui meio que moldando a minha aula. Não tinha também tanta informação a respeito de cursos, de metodologias, isso aí começou a ter agora. E uma das coisas que eu fico muito feliz em ver, que eu tô diariamente com o Borim, cara, é esse cuidado que ele teve antes de começar as aulas e o cuidado que ele está tendo agora que ele já começou. Ou seja, ele sabe que é um processo que não vai parar nunca. Ele precisa estar sempre preparado, sempre atualizado, sempre se preparando para um aluno que possa vir. Porque a partir de agora vai chegar todo tipo de aluno que tem milhões de dificuldades, que tem milhões de objetivos, como disse o Cunha. Então, ele tem que estar não só preparado antes de começar, mas ele tem que estar ciente de que quando ele começar, né, as aulas é um negócio sem fim, é um trabalho sem fim. Ele vai ter que sempre ficar se atualizando, porque o esporte se renova e vai encontrar com, assim como o Cunha falou, com pessoas que têm diferentes tipos de objetivos. Um vão querer lá simplesmente fazer um exercício físico e ele precisa saber como tratar esse tipo de aluno, passando sim o conhecimento que ele aprendeu a respeito do esporte, né? Mas foi basicamente isso, cara. Eu acho que na minha primeira aula eu tava cagado também, mas foi uma péssima aula, tenho certeza disso. Mas a parte boa é que eu aprendi botando a cara a tapa. E hoje fui moldando a partir dos treinadores que eu tive, do jogo que eu tenho hoje, dos ensinamentos que eu tive de cursos também, de essas viagens que eu fui para Espanha, Argentina, e compartilhando conhecimento, compartilhando informação com os guris, com o Stefano, com o Lucas, com outros professores, com o próprio Borim, a gente conversa. Hoje mesmo acabei de mandar acho que faz uma meia hora um vídeo para ele do World Padel Tour, mostrando, pô, olha só esse ponto. O cara simplesmente jogou todas as bolas no meio da quadra e matou o ponto. Então, essa troca de informação é importante para a gente estar alinhado, né? A gente está alinhado de trocar ideia. Não quer dizer que o que eu passo para ele seja a verdade absoluta, mas eu quero saber a opinião dele. Eu quero que ele também entenda o meu pensamento. Eu acho que isso é o mais valioso a respeito de ajudar, né, os outros professores a, de repente, numa futura primeira aula de um outro professor, não seja tão traumatizante. Tão complicada como foi a minha. Olha só, dá para ver que há uma boa diferença na trajetória de vocês e a do Borim, que o que eu percebo é que o Borim tem uma visão mas teve uma preparação para ser treinador. E vocês, por ser jogadores, tornaram-se treinadores. O que vocês acham que isso... vocês já falaram que a aula do Borim, provavelmente, se comparar ao início de vocês, seria melhor, porque ele já se preparou para isso e vocês simplesmente, eram jogadores e vamos fazer aula.
Vocês acham que isso é uma tendência atual? De, beleza, o cara vai se preparar para ser treinador, mesmo ele sendo jogador, ele vai ter que se preparar para ser treinador, porque se simplesmente, vai ter os... Mas vocês acham que isso vai se tornar uma tendência? Eu acho. Posso falar? Eu acho que sim, até porque, pelo menos eu sou mais novo, mas já que na minha época, que não faz tanto tempo, não tinha treinador, na dos guris também não, agora, aliás, se tinha, tinha pouco, né? Hoje em dia tem muito treinador. E tem técnicos bons, treinadores bons, então a pessoa tem que estar preparada. Ela não vai simplesmente chegar e, sei lá, jogava tênis, vai vir entrar numa quadra de pádel e vai lançar bolinha. E o público não quer isso. O público já sabe como é que funciona, o público já estuda, já vive o pádel. O público quer uma aula de qualidade, quer um professor de qualidade. Então, o pessoal que está vindo aí, que quer ser treinador, quer ser professor de pádel, cara, nota 10. Vai que vale a pena. Hoje vale muito a pena ser um treinador. Mas não pode ser sem estudo, sem preparação, sem horas na quadra, sem fazer essas aulas teste que a gente fez com o Borim. Então, cara, tem que estudar, tem que trabalhar. Tem que ter uma preparação antes hoje visando ser treinador. Porque tem concorrência. Se tu não for um bom treinador, beleza, meu filho, eu vou procurar outro e ele vai me dar uma boa aula. E se não for aqui, vai ser em outro lugar, o pessoal tá indo atrás, o pessoal quer melhorar, quer ter um bom treinador, então tem demanda, mas se o cara fizer um trabalho bem feito, um estudo, uma preparação, trabalhar, que nem o Cunha falou, saber o que tipo de público ele pode receber, como preparar uma aula, como trabalhar os ensinos ali, os golpes de maneira ordenada, ele vai ter sucesso. Se não, com certeza vai ter um outro que vai ser capaz de fazer isso, hoje em dia. Essa parte dos professores também, ela vem com a evolução, acho que não só dos professores, mas do próprio pádel e os donos dos clubes, por exemplo, né? Antigamente, o pádel, enfim, tu alugava um galpão e bota umas quadras dentro, um bar ali e deu. Hoje tu pode ver que está começando a nascer clubes. O empreendimento, quem está investindo já está investindo de uma coisa num modelo de negócio muito mais profissional, trazendo mais soluções para o cliente. Então, em vez daquilo ali se tornou um bar, agora já se tornou uma lanchonete mais completa, já se tornou uma lojinha de materiais, já se tornou, já tem um espaço kids, enfim, os lugares estão começando a ficar mais profissionais no atendimento. E essa própria profissionalização e a expansão faz com que os melhores lugares fiquem com os melhores professores, as pessoas que mais se destacam, as pessoas que trazem mais pessoas novas. Então, eu acho que ainda vai existir algum espaço para pessoas que não se interessarem, mas o detalhe é que vão pegar os piores lugares, os lugares dos empresários, dos caras que montaram o clube aí desse jeito que eu falei antes, montando um galpão, botou uma quadra ali e gere o negócio do jeito que, assim, de maneira mais, vamos dizer, desleixada, talvez, enquanto o cara que trabalha de uma maneira profissional, esse cara vai querer ter professores profissionais e tal, e vai dar uma oportunidade melhor, o preço, a rentabilidade do negócio vai ser muito maior, tanto para o dono do clube quanto para o professor. O professor profissional, ele consegue cobrar mais, ele consegue ter mais aluno, porque ele realmente investe na profissionalização dele e ele consegue transmitir isso para o aluno e o aluno enxerga esse valor nele, fazendo com que ele possa cobrar mais e o aluno ache isso válido, né? Então tem toda essa jornada que está acontecendo e claro, está tendo uma expansão muito grande aí de quadras, que eu acho que é menor do que o número de pessoas se qualificando, de fato. Eu acho que tem muitos cursos, mas um curso, por exemplo, que a gente já discutiu, a questão de
de um treinamento de final de semana não prepara efetivamente um professor, né? Eu acho que o professor é um processo, nós estamos nesse processo, né? Tu vê, eu tenho 26 anos de quadra, quando senta eu, Cunha e o Jota, às vezes é um assunto básico, a gente entra em discussão, e a gente está ali estudando e se preparando, e a gente mastiga aquilo e testa. Até hoje a gente faz esse processo. Então, é uma coisa sem fim, na verdade, né? Mas esse estudo que eu citei é o que faz a gente se tornar depois um pouquinho melhor, cada vez melhor, e o aluno vai sentindo que a gente nunca está parado, a gente está sempre evoluindo, como a ciência, né? A coisa não pode parar, a gente precisa continuar evoluindo, tá? Bom, o Cunha não falou aqui, que eu tenho 4 perguntas para o Borim, e eu sei que nós temos tempo. Eu ia aproveitar também teu gancho do estudo, que tu falou do estudo, deixa eu só, e é uma pergunta para o Borim mesmo também. Tu falou do estudo e tal. O que tu viu antes, assim, Borim? Que foi um processo, a gente participou, né, juntos desse teu processo de evolução. E como foi? Porque a gente sabe que, beleza, apesar de tudo, a quantidade de horas que a gente teve junto, fazendo o curso e dando feedback, cara, certamente teve um além aí de principalmente prática de lançamento, que a gente sabe, tu mesmo falou quando a gente conversou que o lançamento é uma coisa difícil, a questão de conversa com o aluno, eu estava vendo o teu vídeo que a gente conversou outro dia também. Como é que foi isso para tu, antes assim da tua primeira aula? O que tu fez para evoluir nessa parte e como foi o teu processo? O que tu sentiu até durante o curso, o sentimento que tu teve de estudo? Como é que foi esse teu processo aí? Então, que nem os guris falaram aí, hoje com a internet fica tudo muito mais fácil, né? Todo mundo consegue ter acesso a algum conteúdo específico. Então, além de todas as instruções, toda a técnica que me foi passada, de como conversar com o aluno, de como lançar uma bola, cara, você vai estar sempre se aperfeiçoando, você vai estar sempre buscando melhorar. Então, eu busquei vídeos, eu fiquei vendo vídeos de outros treinadores, onde posicionar carrinho, que horas falar com o aluno, que nem o Cunha comentou também. Pô, vou ficar bombardeando o cara com informação, tô corrigindo o golpe de direita dele, vou começar a corrigir o de esquerda, daqui a pouco ele tá fazendo os dois errados. Então, eu pesquisei, eu dei uma procurada sobre isso, posicionamento de carrinho para lançar bola, além de tudo que os guris já tinham passado, né? E da sequência lógica de aula, de como dar aula. Então, isso eu ainda estudo bastante, qual aula que eu vou dar para o meu aluno, que número de aula que ele está, se é na primeira ou se é na 10ª, o que ele já passou. Então, hoje está tudo anotado, eu anoto tudo, eu faço planejamento toda noite antes de dar a aula do dia seguinte. Então, eu penso no que eu vou fazer, eu tento programar minha aula para ela sair o mais planejado possível. Lógico que não vai sair 100%, a gente sabe disso, varia de aluno para aluno. O que isso também é uma habilidade que tem que ter, né? A habilidade do professor é justamente essa também, além de planejar, é saber na hora do vamos ver ali que talvez ele tenha que mudar e vai ter que estar preparado para isso. Então, isso é ótimo, só queria dar esse... Não, mas é isso aí. A gente busca, eu anoto tudo que eu pretendo fazer e vou vendo que conforme o aluno vai progredindo. E buscando melhorar sempre eu estou ainda no começo, né? Então, eu tenho muito que aprender. Eu olho as aulas dos outros professores, ali do Jota, do Cunha, do pessoal da Nena, para pegar cada pedacinho, cada detalhe que eu puder, esse aqui eu posso mudar, esse aqui eu posso melhorar, isso aqui não foi tão bom. Então, essa evolução contínua, esse aprendizado tem que ser contínuo e eu estou tentando absorver o máximo que eu posso nesse início. Mas, na verdade, agora, então, esse quesito eu achei interessante que tu falou de observar a aula deles, né?
Então, tu virou a chave de observar a aula deles, não buscando, vou corrigir minha direita, não. É assim que ele corrige a direita do aluno. É assim que ele faz um comentário, olhando da perspectiva de, posso pegar isso como, talvez se eu fizer assim é melhor. Isso é uma boa perspectiva de começar a observar como o treinador, olhando para o lado do treinador, né? Porque há pouco tempo atrás era jogador e gosta de jogar, mas agora essa chave vira e vira também teu quesito de observação. Legal isso. Não sei se o Cunha quer colocar alguma coisa sobre os assuntos anteriores, se não, passo a bola para o Stefano. Se não, um pouquinho, só para realmente dar acrescentar coisinhas, mas de acordo com os guris também, eu acho que, falando da parte de jogador, se só ser jogador pode ser um bom professor ou não, foi o que a gente já falou outras vezes, até porque ter técnica ou saber jogar bem não te transforma em um bom professor, porque realmente um bom professor tem que saber ler as necessidades do aluno, tem que ter uma boa postura, tem que ter didática, porque realmente já em várias modalidades a gente sabe que tem gente que tem muito conhecimento ou que pratica muito bem essa modalidade, mas depois não sabe transmitir, não tem a didática necessária para poder transmitir esse conhecimento para o aluno. Então, eu acho que um bom professor vai muito além de simplesmente saber executar os golpes técnicos. Eu acho que engloba, claro que isso é o fundamental, né? Tem que saber tecnicamente todos os golpes, mas acho que vai muito mais, realmente ter uma boa postura, ter um bom planejamento, saber transmitir, ver a necessidade dos alunos, ter diferentes ferramentas para transmitir, foi o que a gente falou, de visual, se mais de mostrar exemplos ou se verbal. Então, acho que realmente todos nós temos que nos preparar, e quem achar que é perfeito, que não tem mais a melhorar, tá completamente errado. Acho que o Tony Nadal é um dos melhores treinadores de tênis do mundo, repete isso constantemente, o Nadal também. Então, puxando para o quadro, acho que a gente tem que ser humilde o suficiente, todos nós, e sabermos que um bom professor tem que estar constantemente evoluindo e aberto a novas informações. O Jota falou, realmente o esporte vai mudando, e hoje em dia, para ser um bom professor, a gente precisa ter várias características. Então, realmente, ser pontual, saber analisar o aluno, ter uma boa postura em quadra e fora de quadra, ser um bom exemplo para os maiores e crianças. Então, realmente, um bom professor tem que saber ter essas qualidades, um bom planejamento, a parte técnica dos golpes. Então, nada melhor do que, como o Jota falou, compartilhar todo esse tipo de informação e fazer cursos para se atualizar. Acho que nada melhor do que isso para a gente se sentir com confiança na nossa primeira aula ou realmente nas aulas seguintes, né? Então, acho que vai um pouco por esse lado. Claro que ser um bom jogador ajuda, mas não nos faz um bom professor por isso, minha opinião. Só a última complementação que eu vou dar, e isso é importantíssimo que o Cunha falou, mas também não é importante salientar para o pessoal que está escutando isso, que não quer dizer que, beleza, tu tem um baita do ensinamento, mas não quer dizer que tu não possa, por exemplo, se treinar. É o que a gente faz. A gente somos profissionais e a gente treina todo santo dia. A gente quer seguir não só sabendo o conhecimento de passar para o aluno, mas também melhorar. Eu acho que é importante. Vocês são exemplo, assim como o Cunha falou. Cada treinador é um exemplo do seu aluno. Então, se o aluno treina, por que o treinador não pode treinar? O Borim começou, ele está fazendo treino comigo, por exemplo. Então, além de ele estar se preparando para passar um bom conhecimento para o aluno, ele também está se preparando para atingir a melhor versão dele, por exemplo, no PAD. Então, acho que também isso é válido para todo mundo que está pensando. Pensar se vale a pena ou não. Eu acredito que vale super a pena você atingir a sua melhor versão no esporte. Até porque também te ajuda a ver o jogo da perspectiva de aluno. Então, tu vai ter a perspectiva de professor e, ao mesmo tempo, ver as necessidades a maneira como tu vai ter que te comunicar com o teu aluno. Então, eu realmente acho que o Jota complementou muito bem, porque a gente tem que ter as duas perspectivas, de aluno e professor, dentro de nós, para sabermos em que momento falar, em que momento corrigir, em que momento fazer uma pausa, em que momento simplesmente não frustrar o aluno e não bombardear de informação. Então, as duas perspectivas, saber os dois lados da moeda, acho que é outras das coisas fundamentais de um bom professor também, né? Ter esse timing. Agora eu tenho outra pergunta para fazer, porque eu acredito que tem muito treinador que talvez está começando e não sabe como isso funciona. Mas eu vejo que hoje o Borim está
tá com a Nox, acredito eu, de patrocínio. E o Cunha tem ali a Starbuy, o Stefano tem a Compass. Para um treinador iniciante, assim, porra, é a primeira aula do cara, já começa com um patrocínio, ele vai antes de se tornar um treinador, ele já vai atrás, ou primeiro ele vai com o que tem? Como é que funciona isso? De essa busca, assim, o que vocês poderiam dar de dica para quem está começando em relação a isso, se é possível, se não é? Como funciona essa questão dos equipamentos? A bola está lançada, quem Bom, quiser. eu posso dar a minha opinião aqui, né? Antes já de começar a dar aula, eu fiz um currículo simples, né? Falando quem eu era, o que eu buscava como treinador de pádel, minhas referências, como foi o curso, as aulas que eu tive de pádel quando eu iniciei, quando eu era adolescente, eu fiz aulas de pádel muitos anos, até antes de ingressar na faculdade, porque quando eu ingressei na faculdade, eu parei de jogar pádel pelos 4 anos que eu fiquei na faculdade. Então, eu coloquei tudo num currículo, assim, cara, e joguei. E mandei para uma galera, mandei para as marcas, aí meti a cara a tapa, recebi vários nãos. E, cara, buscando, falando que queriam pelo menos um apoio, né? O que poderiam dar, que ia começar agora como treinador, amparado pelos guris e tudo mais. E eu consegui, entendeu? Né? Nesse começo, já antes da primeira aula, eu já estava com o material todo, raquete, raqueteira, roupa, tudo mais. Mas acredito que não seja tão fácil assim, né? Então hoje eu posso me sinto um privilegiado de estar rodeado de quem eu tô, de pessoas muito capacitadas, muito conhecidas do esporte. Então acredito que foi mais fácil. Mas nada impede de um treinador que está começando meter a cara, levar vários nãos, pedir mesmo, chegar para conversar. Então, eu acredito que é isso, cara. Não tem que ter medo, não tem que ter vergonha e ir para cima. Top esse feedback. Vocês, guris? Sabia? Eu acho que eu acho que realmente o que o Borinho falou tem completamente razão, né? A gente só sabe se dá certo ou não tentando. E ele realmente tentou, escutou os nãos e com uma empresa deu certo. Mas realmente eu acho que não deveria, ao menos, ser o objetivo principal do professor já iniciar com uma marca, alguma coisa assim, ou que não se sinta frustrado se não acontecer, sobretudo porque é normal que as marcas queiram saber um pouquinho ou ver que tipo de retorno, né? Porque hoje em dia eu acho que principalmente as marcas focam em 2 tipos de situações: o professor que só fica dando as aulas no clube e os jogadores que dão a publicidade, imagem e tudo mais. Então, até o dia de hoje existe a questão de o professor vai vender ou não raquetes, se o clube tem a sua própria loja ou não. Então, acho que é bom também, antes desse professor buscar as marcas e tudo mais, saber que tipo de condição ele vai ter no clube dele, para até na hora de ter essa conversa com as marcas, saber como tratar e já botar as cartas em cima da mesa e dizer, olha, a minha situação vai ser essa no clube e tal, porque acho que até o dia de hoje a gente sabe que muitos alunos querem seguir ou querem comprar ou querem ter a raquete do seu professor, coisas assim. Então é bom também ter essa conexão e as coisas bem claras entre clube e professor, para também que ele possa chegar nas marcas já com um projeto feito, né, de como vai ser essa relação. Então, acho que sempre é válido e é uma motivação extra para o professor já iniciar, com certeza, com uma marca, mas que o pessoal não se frustre se não acontecer de primeira. Eu tenho certeza que se o trabalho for bem feito, começar a ter reconhecimento pelos alunos e pelos clubes, surgir clínicas ou aulas, simplesmente realmente o volume for bom de aulas, essa marca vai ter interesse em correlacionar a sua marca a esse profissional, né? Então, acho que é uma consequência de um bom trabalho, né? Eu acho que é uma consequência de um bom trabalho que, claro, quanto mais cedo acontecer, melhor, e acho que é uma satisfação muito boa, né, ter esse reconhecimento. Mas eu acho que é muito mais uma consequência e um planejamento de
qual vai ser o papel desse professor dentro dessa marca, do que realmente uma coisa a curto prazo. Então, eu acho que tem que ser feita essa análise antes, até para que as coisas fiquem claras e não tenha nenhum tipo de mal-entendido, né? Quando vocês começaram a dar aula, chegava um cara de segunda, terceira, vocês davam aula igual e pau? Ou vocês aconselhavam para um treinar primeira aula, segunda aula, um mês, primeiro mês que vocês estavam dando aula, chegava um cara de segunda, terceira para fazer aula com vocês e vai para o pau, vocês davam aula ou vocês aconselhavam para um professor mais experiente? E como isso está funcionando contigo, Borim, hoje? E a gente sabe da trajetória, a gente sabe os graus das faixas que a gente criou, como é que está funcionando esse quesito? Então, hoje a gente já está pré-definido, né? Que eu só posso dar aulas para iniciantes e pessoas até quarta categoria. E também não tem muita procura, não teve, né? Até agora, de pessoas com um nível melhor que isso. Porque, pelo menos aqui na região, o pessoal se conhece, então sabe que eu estou iniciando, então tá isso até um pouco claro. Mas se por acaso alguém vier nesse sentido, eu estou passando né, que não estou disponível, como eu estou iniciando agora na profissão, então eu tenho um limite de categoria, e quem sabe mais para frente, se houver interesse e tudo mais, a gente possa conversar novamente, mas já é passado, sim. Eu ainda não estou com esse tipo de aluno. Quando eu comecei, eu nunca tive procura também, de segunda. É mais galera iniciante mesmo que vem procurar aula, então iniciante, quinta, quarta? Não, existe hoje. É que, na verdade, todo mundo está querendo treinar. Eu vejo hoje que é uma procura muito grande, né? Por exemplo, está tendo mais torneios, todo mundo está vendo que o nível está muito bom, então a galera quer treinar para acompanhar os melhores. Isso vai acontecer em todas as categorias. Os primeiros querem treinar para atingir o seu melhor, os segundos querem treinar para chegar perto dos primeiros, os terceiros da segunda. Então, cada vez mais pessoas boas vão aparecer para treinar. E isso é bom para quem está começando, ter um desafio de, porra, eu quero chegar lá e quero dar uma aula para um cara de segunda categoria, eu posso, a partir de um estudo, de também, não é só totalmente estudo, né, mas também ter um certo período dentro da quadra também, ter essa malandragem de alguns anos, é importante também, mas eu acredito que cada vez mais pessoas boas vão vir procurando para treinar. E o professor que tiver com horas dentro da quadra, bem capacitado, com bastante estudo, vai conseguir atender essas pessoas. Mas, por exemplo, na minha época, eu não atendi também nesse nível. No meu caso, eu comecei dando aulas também lá na Espanha diretamente, quando eu cheguei, então eu tinha que dar aula para quem tivesse que dar, porque estava realmente precisando de dinheiro para poder treinar, viajar e tudo mais. E fora que, na época, e acho que em alguns clubes isso acontece, que não existia o que a gente conseguiu já aqui na Arena e na Florispado, essa parceria entre professores, de ter esse jogo aberto, dizer, olha, isso é assim, não estou preparado, vou te passar. Realmente existia uma cultura muito de cada um por si, Deus por todos, de não compartilhar conhecimento, de não repassar aluno, esse aluno é meu, é teu, tal. Então, era uma coisa, entre aspas, mais egoísta. Acho que é importantíssimo que o time, a equipe que está num estabelecimento tenha essa união e essa humildade de dizer, olha, por enquanto estou até aqui e tal, e ter essa troca de informações. Eu, no meu caso, não aconteceu, mas realmente eu trabalhava em outro tipo de... Era outra ocasião, assim, né? E eu acho que também favoreceu, que a gente pôde atender esse público, porque a gente era jogador profissional e, tecnicamente, a gente talvez se sentiu capacitado para poder dar essa aula, mas, com certeza, não estávamos preparados como um profissional completo para dar aula, né? Para formar, talvez como um profissional de jogador. Isso também é uma coisa que muitas vezes confunde, né? Como a gente falou antes, falta realmente a didática e tudo mais. Mas acho que hoje em dia é importantíssimo que o clube, os professores do clube tenham essa sintonia para que exista essa troca de informações, compartilhamento e tal, para que o aluno, o cliente, esteja bem atendido, né? Então, acho que a gente tem que pensar pelo lado do
o cliente para a gente poder fidelizar e assim vai estar todo mundo feliz, todos os professores, o clube e os clientes. Né? Galera, é isso aí. Fechamos por hoje. Lembrando, quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui no botãozinho vermelho, ativa o sininho que vai receber notificação das próximas. Quem quiser, segue lá. Qual é, Borim? Instagram do Borim. Oi? Daniel Borim. Daniel Borim, @ Daniel Borim, @ JPP Flores, @ Lucas Cunha 9. e @ o Stefano não vai lembrar. Stefano P. Flores. E não esqueçam, né? @FloresPadel. @FloresPadel. Valeu, galera. Falou e até a próxima. Valeu.